Salve, galera, aqui ó, Raposo. Vamos reagir a esse vídeo da Redação Sport TV, onde ele faz um apanhado dos três times, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Mas antes, deixe like, comente e compartilhe. Vamos aos vídeos. Vou pensar de novo na 30ª rodada quando ele enfrenta o Palmeiras. Ô Lédio, a gente tem que levar em consideração o fato dos dois times estarem disputando ainda a Libertadores. Você vai ter jogo entremeado com as semifinais de Libertadores. Hoje, o Palmeiras está em ascensão. Pelos jogos que a gente viu, esquece o negócio do pênalti, pela virada, por tudo isso. Você vê um time muito mais consistente, um time que não tem campo para ele, qualquer campo ele joga de igual para igual, né? E se impõe. Joga bem. Se impõe e exatamente encontrou uma fórmula de jogo com dois centroavantes, né? Que esse casamento deu certo mais do que qualquer coisa que não se pensava que pudesse acontecer, que é o Flaco Lopes com o Vila, que estão jogando e muito, não é pouco não, eles estão jogando muito. Quer dizer, conseguiram chegar no momento importante do campeonato, que é exatamente esse último terço, né? Eu divido, Lédio, assim, em 12, 13 e 12. Agora que começa... Está no último terço. Tanto para você ser campeão como para o rebaixamento, porque são esses jogos que definem. Não adianta a gente olhar já o que aconteceu. Não sei, acho que a gente vai fazer uma projeção, né, André, dos próximos jogos, né? Aí é legal, aí é melhor, fica, não vou dizer mais fácil, mas dá pra gente analisar um pouco melhor. Só para botar um pouco mais de molho. Esse Flamengo e Palmeiras, que é dia 19 de outubro, 3 dias depois o Flamengo já joga com o Racing. No Maracanã, e o Palmeiras o Flamengo joga na quarta com o Racing, e o Palmeiras joga na quinta em Quito contra a LDU. Aí já é outro cenário. Inclusive de preparação para o Flamengo e Palmeiras. Tem uma outra coisa que tem me chamado a atenção nesses dois times, e isso é muito característico do trabalho do Abel. Eu fui até levantar a data daquele jogo contra o Botafogo, que o Endrick fez 2 gols. 4-3. 4-3. Foi em novembro, aquele jogo. Outubro costuma ser o mês da virada de chave do Abel no Campeonato Brasileiro, no campeonato que ele vai remando para buscar o título. E é exatamente nesse momento que o Palmeiras vive um auge. Ele tem conseguido encontrar recursos na equipe. O Palmeiras hoje joga melhor. Dos três que estão ali, o Palmeiras é o que joga melhor, é o que tem mais alternativa de jogo. E que o Abel está muito conectado com a equipe. E nesse momento o Felipe Luiz tem encontrado dificuldade para mexer a água no Flamengo. Para fazer o time se... Mobilizado ele está, mas ele está precisando encontrar recursos para o time voltar a jogar de forma imponente. E isso faz muita diferença na hora de você brigar pelo título do campeonato. Pela ponta da tabela, não só pelo título, pela ponta da tabela nesse momento, né? Que não dá para definir o título. Então, eu acho que isso, para mim, tem me chamado a atenção. O que os dois treinadores estão fazendo com as equipes no momento que mais precisa deles. Que é mudar, entender o que o jogo está pedindo. Naquele jogo contra o Botafogo, estava 3-0, né? O Palmeiras foi buscar. O jogo contra o São Paulo me lembrou muito isso. Tudo bem, tem a questão da arbitragem e etc. Mas o jogo contra o São Paulo me lembrou muito isso. A mobilização do time do Palmeiras em brigar pelo título, em saber que aquele jogo era fundamental para disputar o título do campeonato. E eu acho que está faltando isso para o time do Flamengo. Porque tem muita coisa. Os dois estão disputando Libertadores, o Flamengo é um time que está em mutação e etc. Mas eu acho que está faltando essa fagulhazinha para entender o que precisa fazer para brigar pelo título. Ana, hoje a gente sabe qual é o time titular do Palmeiras. Exatamente. O time do Flamengo você não sabe. Depende do adversário, depende disso, Esse não é a ideia do Felipe isso, ter um elenco que proporciona a ele... Tudo bem, André, mas pode ser um problema, né? Exatamente, chega um momento que você precisa ter uma definição. Pois é, né? Você vê que o camarada já começa aí falando num suposto tropeço do Cruzeiro contra o Palmeiras na 30ª rodada. Olha, gente, a gente vai comentar, vai deslanchar nesse vídeo aí, mas eles apontam o Palmeiras como o melhor futebol. Eu não acho, e vou dizer por quê. Não acho, inclusive, que o campeonato está decidido. Acho que está mais fácil para o Palmeiras, mas não está decidido. Vamos continuar assistindo. Hoje a gente sabe que é Jai, Gomes, Murilo, né, e Piquerez. Essa é a certeza que tem. A defesa do Flamengo joga Varela, joga o Emerson, né? Quer dizer, você tem problema na lateral esquerda com o do Ayrton, O ataque joga uma rodada o Pedro, na outra sem o Pedro, joga com o Bruno Henrique, a outra sem o Bruno Henrique. Olha só, você está na reta final do Campeonato Brasileiro e você tem uma indefinição
do cara que é o maior artilheiro do time no final, durante toda a temporada. Não dá para entender. Isso já era para ter uma definição, entendeu? Você coloca, improvisa. Bruno Henrique, você improvisa Plata, você tendo um cara que te garante 20, 23 gols por ano. Parece, eu não ouvi isso do Felipe, mas me parece que é uma escolha mesmo. Você ter... Mas eu acho que é isso que está sendo o problema nesse momento. Ok. Eu acho que eles não estão tão integrados assim como time para saber para brigar pelo que tem que brigar naquele momento. Eu acho que falta essa, não é um diagnóstico assim, é um achismo, né? Mas eu acho que dentro desse contexto falta o Flamengo se assumir como time que está brigando pelo título. E se assumir como time, eu acho que diz um pouco sobre as escolhas do treinador. Acho que gera uma certa instabilidade, né? Vai jogar um, não vai jogar o outro, não vai jogar improvisado, o outro não vai jogar. Eu não sei, eu tenho achado o Flamengo meio blasé, sabe? Tem mais uma coisa. Desde que o Luiz Araújo parece que foi o jogador do Flamengo que mais participou, que quase todos os jogos ele participou, né? Desde que ele saiu do time, o time deu uma desequilibrada. Porque ele tem um dinamismo, ele tem um lado tático da coisa, além de fazer seus gols de vez em quando, que sumiu. Entendeu? Todos os outros fazem a mesma função. Vai atrás do lateral, faz isso. Mas ele, de todos aqueles que jogaram por ali, e as melhores fases do Flamengo que teve durante o Campeonato Brasileiro, ele estava dentro do time. É uma pecinha, não é nada demais. Mas é um cara que se encaixou perfeitamente nos primeiros... Bola parada, cruzamento também. Lédio, isso é fato, não é, entendeu? A partir do momento que ele saiu, deu uma desequilibrada em algum setor, entendeu? Vai buscar, por exemplo, ele entrou no domingo, né? Entrou ele, Plata e o Bruno. Já deu um outro dinamismo. Porque ele atua em várias funções, ele faz bem. Não ele entrou contra o Corinthians, também decidiu o jogo. Entendeu? Ele é esse cara, não estou dizendo que... A gente não tem mais aquela história de acompanhar, de saber o dia a dia. Alguma razão deve ter tido para esse rapaz que tem uma eficiência muito grande para o time individualmente, dele ter saído e ter entrado somente... Os últimos 5 jogos desses 3, eu acho que eles mostram claramente o momento melhor do Palmeiras, né? O Palmeiras está no retrato do Campeonato Brasileiro do momento, o Palmeiras está melhor, né? Então o Palmeiras ganhou do São Paulo, atropelou o Vasco, perdeu do Bahia, atropelou o Fortaleza, atropelou o Internacional. Veja que o Palmeiras nos últimos 5 jogos ele marcou 4, 8, 13, 14 gols. Nossa. É quase 3 gols por jogo. Muita coisa. É quase 3 gols por jogo. Ele perdeu do Bahia sem marcar e ele marcou muitos gols, né? O Flamengo também perdeu do Bahia, empatou com o Cruzeiro em casa 0-0, ganhou do Corinthians de virada, empatou com o Vasco e derrotou o Juventude. E teve também jogos de Libertadores nesse período em que o Flamengo não jogou bem, certo? Contra o Estudiantes. Ele jogou bem um tempo contra o Estudiantes no Maracanã. Os outros 3 tempos do duelo, ele não foi bem. O Cruzeiro, nesse meio tempo, teve o péssimo resultado de domingo, 1-1. Empatou com o Flamengo no Maracanã, perdeu do Vasco, derrotou o Bragantino e derrotou o Bahia de virada na Fonte Nova. Tá claro para mim, quando eu olho isso, que o momento do Palmeiras é melhor que os demais. Mas tá você claro. vê como é que o campeonato é maluco, né? Você vê, a 25ª rodada foi a rodada que o Bahia ganhou do Palmeiras. Foi um resultado, no final, no mesmo dia que o Flamengo virou em cima... Não, o Flamengo tinha virado no sábado, no dia anterior. O Palmeiras somou 4 pontos a mais do que os dois nos últimos 5 jogos. Sim. 4 pontos. Mas olha só, o Palmeiras perdeu para o Bahia no domingo. E o Flamengo ganhou do Corinthians de virada no mesmo domingo, né? No mesmo domingo à noite. Ali o Flamengo manteve a liderança e botou uma gordura em cima do Palmeiras. Cara, o Flamengo não encaminhou, mas botou mais uma vantagem. Na rodada seguinte, o Flamengo empata com o Cruzeiro, o Palmeiras ganha um resultado normal, que era ganhar do Vasco dentro do Allianz. Aí você vai para o jogo, o Flamengo vai enfrentar o Bahia com 14 desfalques, que o próprio Bahia achava difícil conseguir um bom resultado, os próprios torcedores do Bahia. E o Flamengo perde para o Bahia, naquela circunstância, com 2 jogadores expulsos, e o Palmeiras vira em cima do São Paulo. Cara, o campeonato mudou em uma semana de cara. Se você olhar pela performance dos times, o Palmeiras jogou bem, a maioria dos jogos. Não estou falando só pelo resultado, porque você joga mal e ganha o jogo. Isso é uma coisa que dá para cravar. O melhor futebol hoje
do campeonato é o do Palmeiras. Só não... Pois é, eu discordo para finalizar que o Palmeiras tem a chance maior de ser campeão. Não concordo com isso. Na época do Botafogo, há 2 anos atrás, o Botafogo com mais de 15 pontos na frente acabou entregando a paçoca. Gente, bastam 2 resultados negativos do Palmeiras no universo de 12 jogos, e os outros 2 times, tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo, vencer, que a coisa embola toda de novo. Né? E tem no confronto dia 30 que essa turma aí já dá como o Palmeiras venceu. Mas para mim, o Cruzeiro pode vencer sim. E eu até discordo deles quando eles falam que o Palmeiras joga o melhor futebol. Não joga. O Palmeiras tem sido beneficiado por erros de arbitragem. O Palmeiras não jogou essa bola toda que eu vi contra o Bahia, pelo contrário. O Palmeiras não jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, pelo contrário. Com o São Paulo, muito pelo contrário. Então o que acontece? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Né? Os caras estão olhando para a camisa. Eu concordo com relação ao que o Rogério Ceni falou do Palmeiras, algumas coisas. Tudo, claro que não, né? O Palmeiras é um grande time, sim. Mas muitas coisas o Rogério Ceni tem razão. Mas o que acontece é que o campeonato está aberto. Ah, mas o Cruzeiro tinha que pegar em casa. Concordo, o Cruzeiro deu uma pisada na bola tremenda e não ter vencido o Sport. Mas vai chegando o final do campeonato que aqueles clubes já vão pegando conjunto, porque de tanto jogar, eles vão pegando conjunto. Então, os times que estavam mal começam a jogar bem. Exemplo, Juventude pode vencer o Palmeiras. E não duvide se isso acontecer. Porque futebol é dentro de campo. Ninguém ganha na véspera. Então, o pessoal acha que camisa, porque já está melhor, está na frente. Está na frente, poucos pontos. Ah, tem 2 jogos. 2 jogos que vai ter que jogar. Terá que jogar esses 2 jogos. Então, quando o mundo tem 12, ele tem 14. Mas ele tem que jogar. Já aconteceu? A gente tem previsão para saber que ele vai vencer ou não vai? Tem jogos clássicos ainda pela frente, tem confronto direto com o Cruzeiro, confronto direto com o Palmeiras, com o Flamengo. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. O que é mais importante, o Cruzeiro vencer nos jogos dele, o mais importante é que esses times empatem. Nem percam não, empatem, que aí ninguém sobe na tabela. Então tem muita água para passar debaixo da fonte. Vamos aguardar. Fui.